Olá, bípedes! Essa daqui é a segunda aula da revisão para o Enem sobre evolução e nessa aula a gente vai falar de Lamarck e Darwin, tá? São dois caras que defendiam a modificação dos organismos ao longo do tempo, ou seja, a evolução, só que eles pensavam esse processo de formas diferentes. Lamarck, por exemplo, sempre pensou que os organismos se modificavam de forma a aumentar sua complexidade, ou seja, os organismos sempre ficavam mais complexos e nunca mais simples, e que eles tinham essa necessidade de se adaptar ao ambiente, tá? Essa palavra necessidade, inclusive, muitas vezes vai indicar o pensamento lamarquista em questões de evolução. Se você achar a palavra necessidade numa questão de evolução, provavelmente a gente vai estar falando de alguma coisa lamarquista nesse contexto, tá? Bom, e a gente pode simplificar o pensamento do Lamarck através das suas duas leis, a lei do uso e do desuso e a lei da herança dos caracteres adquiridos. A lei do uso e do desuso é muito simples. Ela diz que uma estrutura, um órgão que for usado, ele vai sempre se desenvolver. O exemplo clássico, né, é o pescoço da girafa. Se a girafa usar seu pescoço para alcançar as folhas mais altas das árvores, ela vai desenvolver esse pescoço, tornar ele, por exemplo, mais longo, mais forte, etc. E ele diz que através do desuso, né, uma estrutura ela vai se atrofiar, né, ou seja, ela vai fazer o contrário de se desenvolver, ela vai enfraquecer, etc. Então, se eu deixo de usar, por exemplo, os meus dentes, eles tendem a sumir em algum momento, segundo o pensamento de Lamarck. E a segunda lei é a lei da herança dos caracteres adquiridos. Caracteres são características, traços, né? Então ele diz que esses traços, esses caracteres adquiridos, ou seja, adquiridos ao longo da vida, eles seriam uma herança, seriam passados para a próxima geração. Vamos supor, por exemplo, que a girafa que desenvolveu o seu pescoço, ela adquiriu a característica de um pescoço mais longo e mais forte. Então ela passaria esse pescoço mais longo e mais forte para a próxima geração. E assim as girafas teriam pescoços cada vez mais longos e mais fortes, tá? Então vamos trazer um exemplo para entender o pensamento de Lamarck, um exemplo do tamanduá, tá? Então a gente tem aqui um tamanduá primitivo, tá? E um tamanduá, digamos assim, atual. O tamanduá atual ele tem uma adaptação bem característica, que é sua língua bem específica para se alimentar de formigas, e ele não possui dentes. Então, segundo o pensamento de Lamarck, o tamanduá primitivo ele não tinha essas características, mas ao utilizar bastante a língua, ele acabou desenvolvendo essa língua aqui, nessa língua super especializada, super adaptada à alimentação de formigas. E ele deixou de usar os dentes, e por isso que os dentes atrofiaram até sumirem no tamanduá atual, tá? Esse é o pensamento do Lamarck. Indo direto ao ponto, por que o Lamarck estava errado, né? Porque as suas leis acabam não representando a realidade. Nem toda a estrutura utilizada se desenvolve. Quer dizer, se eu usar demais meu olho para ler, não significa que meu olho vai ficar mais desenvolvido, né? Vai ficar melhor por causa disso. Não necessariamente. E o mesmo vale para o desuso. Uma estrutura não utilizada não necessariamente vai atrofiar. E mais, essas características adquiridas ao longo da vida, elas não são passadas para a próxima geração. Não há essa herança de caracteres adquiridos. Por exemplo, se uma pessoa que faz musculação desenvolve músculos super fortes, ela adquiriu essa característica, mas ela não vai passar isso para os filhos. Os filhos não vão nascer super fortes com músculos desenvolvidos. Então, essas duas leis acabam não representando a realidade. Agora, falando de Darwin, a gente tem que lembrar da viagem dele a bordo de um navio chamado HMS Beagle, tá? Essa viagem passou por vários lugares, inclusive pelas Ilhas Galápagos, e que eu tentei representar aqui nesse desenho. Foi lá, nas Ilhas Galápagos, que o Darwin observou os tentilhões, que são aves, tá? Que eu representei ali no desenho também, que ficaram conhecidos como tentilhões de Darwin. Tá? Ele observou que cada ave tinha um bico adaptado ao diferente tipo de alimento de cada ilha. Então ele tinha aqui uma ave com um bico grosso adaptado à alimentação de sementes, um bico fino adaptado para a alimentação de insetos, um bico adaptado à alimentação de folhas. Tá? E ele desconfiou que essas adaptações, né, dos bicos fossem resultado de modificações, ou seja, que já estava falando de evolução, né, de modificação dos organismos ao longo do tempo. Mas ele desconfiou que essas modificações ocorreram a partir de um ancestral comum. Só que ele ainda não sabia explicar exatamente como que esse processo ocorreu. De volta à Inglaterra, de onde ele era, ele começou a pensar sobre isso, e ele achou algumas dicas, como, por exemplo, a seleção artificial. A seleção artificial é um processo que a gente, ser humano, faz ao longo da nossa existência, né? O homem ele acaba selecionando linhagens que possuem características que ele mais deseja. Quer dizer,
vamos pegar a banana, né? A banana que a gente conhece hoje, ela não tem sementes, mas nem sempre ela foi assim. As bananas primitivas tinham semente. Só que existem diferentes linhagens de banana, né? Tinham bananas com mais e com menos sementes. O ser humano sempre foi comendo as que tinham menos sementes, ele achava mais fácil. E ele sempre foi plantando também essas bananas com menos semente. Ao longo do tempo, então, a gente foi selecionando, o ser humano foi selecionando e escolhendo as linhagens que tinham a característica que ele mais queria, bananas mais doces, com menos semente. E é assim a gente foi criando cada vez essas bananas com menos sementes, até que a gente chegou nessa banana aqui, que é a que a gente se alimenta hoje, tá? Então, o ser humano acaba provocando a mudança nos organismos ao longo do tempo através dessa seleção artificial, tá? A gente acaba selecionando artificialmente os organismos. Outra dica foi o pensamento de Thomas Malthus, tá? Malthus foi um estudioso que tentou relacionar o crescimento da população humana com a produção de alimentos. Ele dizia que o crescimento populacional ocorria em progressão geométrica, ou seja, era um crescimento que em algum momento ia ficar bem acelerado, e que a produção de alimentos ocorria em progressão aritmética, que era mais linear, e por causa disso, em algum momento, haveria um problema, em que você teria comida insuficiente para alimentar todos, ia ter mais gente do que alimento, então ia ter um momento de crise, tá? E nessa crise, apenas alguns sobreviveriam, não todos os seres humanos poderiam sobreviver. A partir dessas observações, Darwin chega no seguinte raciocínio. Assim como o ser humano, a natureza também seleciona as características mais desejáveis. Como é que isso funciona? Não há recurso para todos os organismos. Assim como o Malthus disse, na natureza também não há alimento, abrigo para todos os organismos. Então, apenas os mais adaptados sobrevivem. Alguns vão ter que morrer e alguns sobreviver. Os que têm as características mais adaptadas ao ambiente acabam sobrevivendo. E é isso que a gente chama de seleção natural. Os organismos selecionados pela natureza vão sobreviver. Para a gente ver isso na prática, eu separei esse processo de uma forma bem simples em 2 passos. Primeiro, a gente tem que considerar que toda a população de organismos tem variação. Uma população apresenta variação. Por exemplo, essa população de grilos, você tem grilos verdes e tem grilos marrons. O segundo passo é a seleção natural em si. A variação com característica mais favorável sobrevive. Por exemplo, nesse caso aqui, eles estão num ambiente que é um gramado verde. Os grilos verdes acabam sendo favorecidos porque eles estão naturalmente camuflados. Então eles têm mais facilidade para se esconder de predadores e viver sua vida em paz, enquanto os grilos marrons não. Então a seleção natural, a natureza acabou selecionando os grilos verdes porque eles têm uma característica mais favorável. É importante notar que é o ambiente, a natureza que seleciona, que vai dizer se a característica é boa ou não. Então, para fechar, para comparar Lamarck com Darwin, a gente pode dizer que Lamarck acreditava numa adaptação ativa, né? Ou seja, no qual os organismos ativamente participavam do processo de adaptação, porque eles tinham essa necessidade de se adaptar e através do uso e do desuso eles se adaptavam ao ambiente, tá? Então eles tinham aí um esforço, essa necessidade de se adaptar ao ambiente, tá? Enquanto Darwin acreditava numa adaptação mais passiva, né? O ambiente que escolhe os organismos mais adaptados, não são os organismos que geram adaptação, o ambiente que escolhe elas, tá? Então, o processo evolutivo não inclui esforço dos organismos, segundo Darwin, tá? O ambiente que irá selecionar as características mais adaptadas. Hoje a gente sabe que Darwin estava com um pensamento mais próximo do correto, enquanto Lamarck tinha aí alguns equívocos, tá? Espero que essa aula ajude vocês e até a próxima.